Oi gente, tudo bem? Meu nome é Karina Fregolentos, professora de modelagem e costura. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a parte 1 desse vestido, tá? Então a gente vai fazer a parte da manga e a parte do corpinho. E no próximo vídeo a gente vai aprender a desenvolver a modelagem da saia, que é um evasê com mesas, tá bom? Então peço para que, se vocês gostarem, dê um like, se inscreva no canal. Toda semana vai ter vídeo novo pra vocês e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Bom, pra gente começar, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte, a gente vai criar o modelo da parte de cima e a manga e depois a gente vai fazer o traçado da saia e fazer com nesgas, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Gente, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu já tô com a minha base pronta, essa é a parte do meu meio costa, tá? Aqui é a minha lateral costa, depois a gente vai fazer a parte da frente. O que eu vou fazer? Com a base pronta, lembrando que a minha base, ela é sempre bem justa ao corpo, tá? Se vocês tiverem a base de vocês, vocês podem fazer com a base de vocês e seguir o passo a passo que eu vou ensinar aqui. Se vocês quiserem conhecer minha base também, eu vou deixar um link aqui abaixo, tá bom? Que eu ensino como faz a base da manga, blusa, saia e calça. Bom, com a base pronta, então aqui é a linha do busto, essa linha de baixo é a minha linha da cintura e aqui é a minha linha do quadril. O que a gente vai precisar fazer? Primeiro, eu preciso da folga de vestibilidade. Por quê? Porque a base ela é muito justa e mesmo o vestido sendo mais justo, eu preciso dar um pouco de folga para ele não ficar muito agarrado no corpo, tá? Quanto de folga de vestibilidade vocês decidem. Por quê? Porque isso é opcional. Como o vestido é justo, esse vestido que eu fiz com uma folga de 1 centímetro só, ou seja, então do meu busto eu vou sair 1 centímetro até a região da minha cintura aqui, ó. E vou aproveitar, na parte do quadril, eu vou sair 1 centímetro também. Sair 1 centímetro e vou unir da minha cintura até o meu quadril. Lembrando que com a parte curva da régua, eu tô unindo da cintura pro quadril. E com a parte reta, né? Com essa parte reta da régua, eu uni da linha do busto até a minha linha da cintura. Vou estender essa linha do busto e a parte das costas eu já dei folga de vestibilidade. O que falta fazer? A gente vai precisar da folga de vestibilidade na parte da frente também. Na frente a gente vai dar folga de vestibilidade, então a mesma coisa que eu saí na parte das costas, eu vou sair na parte da frente. Então eu aumentei 1 centímetro no quadril, 1 centímetro na cintura e 1 centímetro na área do busto. Então eu vou unir aqui os pontos, aumentando 1 centímetro. Lembrando que isso é folga de vestibilidade, não margem de costura, tá? A margem de costura depois vocês podem deixar no tecido. Ou se preferir, pode deixar no molde também. Eu prefiro sempre deixar no tecido, mas aí é opcional. Então, eu já dei a folga. Agora, o que a gente vai fazer? Feito a folga, na minha base, como a curvatura da cava ela é bem rente à axila, eu sempre desço, quando eu vou colocar manga, cerca de 2 centímetros. Então, ó, essa linha em vermelho é a linha de folga e da criação do modelo que a gente está fazendo, tá? As linhas em preto são da base, que eu só copiei no papel. Como eu já dei a folga aqui nas laterais, eu vou descer 2 centímetros dessa região para baixo. Por quê? Porque eu vou colocar manga, então eu preciso deixar ela um pouquinho mais confortável. Eu desci cerca de 2 centímetros, então aqui eu fiz um rebaixamento de 2 centímetros e aqui do final do meu ombro eu subi 1,5 centímetro. Eu subi isso daqui por quê? Porque a gente vai fazer uma manga bufante e eu quero que ela fique um pouco mais alta, tá? Por isso que eu subi esse 1,5. E vou ligar os dois pontos. Cuidado com a curvatura da régua, tá? Para a gente não cavar muita peça. Então, ó. Eu liguei esse novo ponto do meu ombro com esse rebaixamento da cava que a gente fez. Próximo passo, eu preciso determinar quanto de altura de decote eu quero descer. A altura do decote também é opcional, tá? Eu vou descer aqui aproximadamente 20 centímetros. Então, os meus 20 centímetros vai dar nessa linha aqui do busto. Então, eu fiz uma marcação aqui nos 20. Vou verificar o quanto de ombro eu quero. Eu quero que ele tenha um ombro de 5 centímetros. Então, desse novo ponto, eu vou subir 5 centímetros, que é o tamanho que eu quero que fique. E aí, eu vou percorrendo os 5 centímetros com a minha régua. Vou percorrendo daqui pra cá, daqui pra cá. E aí, como essa parte ela é mais arredondada, eu venho com a parte redonda da minha régua e vou achar um ângulo que fique bonito, ó. Então, daqui pra cá,
E aqui eu só vou unir esses pontos. Olha só. Então, essa é a parte do nosso ombro. Então, aqui eu deixei ele com 5 centímetros, opcional. Se vocês quiserem ele maior ou menor, pode ser também, tá? Deixei com 5 centímetros e vim percorrendo aos 5 centímetros até a área do meu decote, da altura do decote que eu quero. O que a gente falta a gente fazer? Como a gente tem aquele recorte aqui, ó, que passa pela linha do busto, o que eu tenho que fazer? Eu vou estender a minha pence, o meio da minha pence, eu vou estender até a parte de cima, que é até essa linha do busto, porque a nossa peça, ela vem daqui pra cá. E aí, gente, a gente vai fazer uma pence de ajuste. Quem não sabe o que é pence de ajuste, eu vou deixar um link aqui em cima, que é um outro vídeo que eu explico a respeito, tá? E aqui eu vou sair 1 centímetro para cada lado. Vocês podem fazer isso em todas as numerações, tá? E aí, ó, esse 1 centímetro que eu saí, eu vou unir até o ápice da pence. Essa parte a gente vai jogar fora. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso para não ficar sobrando tecido nessa região, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu estendi essa linha do meio da pence até aqui em cima, deixei 1 centímetro para cada lado e uni até o ápice da pence, tá? O que a gente vai fazer agora? Feita essa parte da frente, a gente vai fazer essa alça na parte das costas para poder cortar. Aqui nas costas, eu vou descer os mesmos 2 centímetros na área da cava, para deixar ela mais confortável. E se na frente eu entrei 1,5 centímetros, aqui no ombro eu também preciso fazer a mesma coisa. Preciso entrar 1,5 centímetros e unir esses 2 pontos. Então, do final da cava, desse novo ponto da cava, até meu ombro. Então, isso daqui, gente, ó, não existe mais, tá? Essa parte, quanto que a gente deixou lá na frente? 5 centímetros? Então, eu preciso ter a mesma medida de ombro na costa. Então, aqui eu vou marcar 5 e vou percorrendo dessa minha linha em vermelho os 5 centímetros. Aonde eu quero a altura do meu decote? A altura do meu decote eu vou deixar aqui embaixo também, tá? Nessa linha do busto. Lembrando que a altura do decote sempre é opcional. A minha eu vou fazer ela mais aqui para baixo. Então, vou marcar 5 centímetros, vou pegar a região mais curva da minha régua, achar um ângulo bonito e fazer essa marcação aqui, ó. E aí, eu venho e só vou unir os pontos daqui pra cá e vou com a régua achando um ângulo bonito, ó, para poder unir esses pontos aqui. Então, a nossa alça das costas já está pronta. Aqui, gente, na linha do meio da pence, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar do meio aqui, ó, da pence, tá vendo? Dessa linha do meio. A gente vai entrar para cada lado cerca de 0,75, também para fazer uma correção, tá? O que é essa correção? Para não ficar aquele empapuçado feio que fica na peça. Então, ó, eu entrei 0,75 para cada lado, vocês podem fazer isso para todas as numerações também. E aí, eu vou unir até aonde bater aqui da minha pence, tá vendo? Ó? Então, eu venho, uno daqui para cá. Olha só. Então, tudo isso daqui vai virar um recorte, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu tenho um zíper nas costas. Quem tem lordose fica sobrando muito tecido aqui nessa região das costas. O que é legal vocês fazerem é o seguinte. Aqui é a minha linha da cintura, essa linha de baixo é a minha linha da cintura. A gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar 1 centímetro e vou morrer, ó, aqui em cima. Tá vendo? Nessa região do meu decote original, da minha base. Então, eu vou pegar minha régua, vou entrar 1 centímetro do meio costa, entrei 1 centímetro e vou unir até lá em cima. Por quê? Porque isso daqui já é uma forma da gente corrigir a lordose também, tá? Então, isso daqui, ó, a gente vai cortar fora depois. Então, tá vendo que além desse 0,75 de cada lado que a gente ajustou, para não ficar aquele empapuçado feio, a gente fez mais esse ajustezinho aqui. A roupa vai ficar apertada? Não. Por quê? Porque a gente já deu folga de vestibilidade e mesmo assim, como a gente, aqui a gente não é totalmente reta, então a gente já tá fazendo essas correções para a roupa ficar bem lisinha aqui, né? Precisa ficar bem lisinho, não ficar sobrando aquele papo feio nas costas também. Agora, a gente vai recortar, eu vou recortar essa linha aqui, que é a linha da cintura, das costas e da frente, para a gente poder fazer uma transferência de pence na parte da frente do nosso molde. Então, agora, para fazer aquele recorte, eu vou recortar essa parte de baixo, aqui a segunda linha, que é a minha linha da cintura. Vou recortar aqui. E a gente vai fazer a nossa transferência de pence.
Pra gente poder fazer a transferência de pence, gente, vai ser o seguinte. Eu vou recortar, deixa eu colocar aqui pra vocês enxergarem melhor, pra ele ficar mais retinho. Olha só. Essa pence aqui, como vai ter um recorte, a gente vai jogar ela fora. Então, como que a gente faz isso? Eu vou fazer um recorte aqui, ó, daqui pra cá. Lembrando que essa parte é o meu meio frente, tá? Vai ser a dobra do tecido. Eu vou recortar, eu vou tirar esse 1 centímetro pra cá fora também, olha só. Olha a minha régua, a minha tesoura, olha só. Tá vendo? Eu tô jogando isso fora. Então, essa é a parte do meu meio frente, depois a gente vai colocar o fio, tá? Essa parte da pence a gente vai dispensar também, porque toda vez que a gente tiver recorte na roupa, a gente pode sempre fazer transferência de pence, tá? Como aqui tem um recorte, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou recortar essa parte, isso aqui, ó, a gente vai jogar tudo fora. Joguei fora. Essa pence a gente vai fechar, porque se a gente tem esse recorte, a gente vai transferir a pence do busto pro recorte. Então, eu vou fechar na minha base, eu sempre fecho de baixo para cima, porque é assim que eu desenhei ela, né? Então, eu sempre venho, ó, de baixo para cima. E essa parte aqui, eu vou colar. Eu vou passar uma cola e a gente vai fechar. Ou seja, isso daqui que a gente tá fazendo é uma transferência de pence. Vou fechar aqui. Vou deixar com um alfinete para me ajudar, para colar e não soltar. E aí, eu vou recortar toda essa volta aqui. Então, olha só, essa é a parte da lateral, essa é a parte do meio frente. Quando vocês forem costurar, tá vendo esses 2 centímetros que a gente tirou? Isso faz, além daquela correção para não ficar empapuçado aqui na frente, o que que acontece? Ajuda a ficar com o busto mais desenhado, ou seja, aquela curvatura, aquela concha do busto, ó, ela fica mais desenhada aqui, tá bom? Então, essa é a parte da frente, aonde tá o nosso fio. O fio do tecido tá aqui, ó, no meio frente, tá? Aqui é o fio. Então, aqui vocês cortariam na dobra do tecido. O meu vestido eu fiz ele forrado, tá? Então, aqui eu cortei na dobra do tecido, a frente. E essa parte da lateral, a mesma coisa, ó. Então, ó, sempre paralela à orelha, que é a parte do fio reto do tecido, tá bom? Essa é a parte da lateral frente e essa é a parte do meio frente. O que que a gente vai fazer? A gente vai cortar as costas agora. Essa é a parte das costas, eu vou cortar nessa região, nessa linha da cintura. Nas costas também tem o nosso recorte, tá? Então, aqui eu vou recortar essa minha lateral. E essa pence, gente, eu até vou colocar aqui, vou fazer uma marcação, ó. Essa pence a gente vai jogar fora, tá? Por quê? Porque a gente tem o recorte nas costas também, tá? Então, tudo isso daqui, ó, a gente vai jogar fora. Então, aqui eu vou colocar meio costa, aqui vai ser o zíper, e aqui é a nossa lateral costa. E agora eu vou recortar em volta pra gente poder verificar como é que ficou. Então, essa é a parte das costas, eu já recortei. Tá vendo que essa pence e essa correção de pence de ajuste que a gente fez, ó, a gente vai jogar fora. Na hora que vocês forem costurar, o zíper tá aqui no meio costa, tá? Olha só, então ele vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Ele vai ficar mais modeladinho. Uma coisa importante de vocês fazerem é o seguinte, sempre verificar se o ombro das costas tá batendo com o ombro da frente. Eu gosto de fazer isso daqui, ó. Coloco o ombro das costas, vou pegar o molde da frente aqui e vou verificar. Olha só, a curvatura da cava, ela tem que estar bonita, tem que estar bem redondinha. E aqui não pode ficar bico também. Tá vendo que no nosso molde não ficou nenhum bico, tá vendo que ele tá bem redondinho, é assim que tem que ficar mesmo, tá? Só que nesse caso, desse modelinho, eu gosto de transpassar cerca de 1 centímetro. Como assim? Eu vou pegar uma caneta e aqui, ó, eu vou marcar 1 centímetro. Marquei 1 centímetro nas costas e vou colocar esse sobre esse. Por quê? Porque como a nossa manga é bufante, ela é mais pesada, para a alça não ficar caindo toda hora, tá? Então, ó, eu vou riscar aqui e vou até recortar, olha só. Eu vou recortar aquele pedacinho aqui. Ah, mas não vai ficar faltando? Não vai, gente. E vou recortar um pouquinho dessa parte da frente também, ó.
Vou recortar um pouquinho aqui da frente. Cerca de 1 centímetro também eu recortei, tá? Eu vou verificar, ou seja, eu tirei 1 centímetro das costas e 1 centímetro da frente. Vou colocar ombro com ombro novamente para ver se o ângulo ficou bonito. Por que eu tô fazendo isso? Porque a gente vai colocar uma manga bufante e nesse modelinho, como a manga pesa, ela fica, a alça fica caindo, tá? Então eu dei uma ajustada para não ficar caindo não ficar caindo a alça juntamente com a manga. Tá vendo que esse ângulo da cava tá bonito, tá bem redondinho e essa parte aqui da frente, gente, também, ó. Então, aqui seria a parte das costas, né? E a parte da frente seria aqui, ó. Então, isso daqui é a nossa modelagem do corpinho. O que a gente falta a gente fazer? A gente vai fazer a modelagem da manga agora. Bom, agora a gente vai fazer a parte da manga. Eu já tô com a minha base da manga pronta, só que ela tá com o tamanho 3/4. Gente, se vocês não souberem como faz o tamanho 3/4, é o seguinte, vocês vão ver o comprimento da manga de vocês. Então, por exemplo, o comprimento é 60. Se for esse o comprimento da manga de vocês, manga comprida, vocês vão multiplicar por 3 e dividir por 4, tá? Então, o 3/4 multiplica por 3 o tamanho da manga de vocês, né? Do comprimento da manga e divide por 4, tá bom? Então, aqui eu já achei os meus 3/4, já defini o ponto dele aqui. Essa é a parte das costas da minha manga, da base da manga, tá? E essa é a parte da frente da minha manga. O que eu vou fazer? Como eu coloquei um elástico nessa região do punho, eu vou estender. Eu vou deixar esse mesmo tamanho aqui, eu vou deixar aqui no meu punho, tá? Ela tá franzida, mas a parte mais volumosa vai ser aqui mesmo no topinho da cabeça da manga, que a gente fez ela bem bufante. Ela ficou bufante, mas também assim, nada exagerado, tá? Mas se quiser deixar mais bufante também, pode, aí é opcional. E aqui eu vou estender e vou unir. Então, a mesma medida que eu tenho aqui, eu tô colocando nessa parte de baixo. Depois a gente vai franzir, né? Dar uma leve franzida aqui para colocar o elástico. A parte de cima, gente, o que eu fiz? Aqui eu subi cerca do topinho da cabeça da manga, então, eu subi cerca de 15 centímetros. Nossa, 15 centímetros. Fazer uma linha aqui, ó. E aí, vocês vão unir desse ponto até aqui embaixo, tá? Então, olha como é que eu faço. Eu faço a mão livre, mas vocês podem usar a régua. E aí, gente, tô fazendo de caneta grossa só para vocês visualizarem melhor, tá? O ideal é sempre fazer de lápis ou lapiseira, porque se precisar apagar, aí vocês apagam. Então, aqui, ó, tá vendo que eu tô deixando uma cabeça de manga bem alta, porque eu quero que ela fique franzida. Se o tecido for muito fino, igual, por exemplo, viscose, eu fiz o meu de viscose, ou viscolinho, enfim, tecido fininho, vocês podem fazer, colocar aqui vocês podem colocar alguma parte do próprio tecido mesmo que a gente faz, para ele ficar mais firme, ou colocar, de repente, algum enchimento aqui também, gente, que eu geralmente faço também quando eu quero ela mais alta. Tá? Então, essa é a parte da manga, tá vendo que tudo isso daqui, ó, a gente vai franzir. Então, na verdade, a minha manga era isso daqui. Como eu queria ela mais volumosa aqui no topo da cabeça da manga, aqui uma sugestão foi subir 15 centímetros. Então, aqui eu subi 15 centímetros e só unir. Gente, ó, com a régua vocês conseguem também, tá vendo? Olha só a posição da minha régua. Se vocês tiverem mais prática, pode ir a mão livre, tá? Se não, vão na régua. Então, eu fiz essa minha régua, uma régua curva de modelagem, mas vocês podem usar a régua que vocês tiverem em casa. Então, aqui, ó, tá vendo? Só fazer essa parte maior, depois vocês virem a régua e podem fazer esse finalzinho dela. Aqui desse lado a mesma coisa, tá? Vocês podem vir com a régua aqui e depois desse lado vocês usam o finalzinho dela só para fazer essa leve curvatura aqui da manga. E essa parte seria o nosso elástico. Então, a nossa manga também já tá pronta. Lembrando que o fio da manga é aqui, ó, sempre no meio dela. Fio. Sempre cortar no fio paralelo à orelha. E agora a gente vai, no próximo vídeo, a gente vai fazer a saia.